Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Esse podcast vai ser um pouco diferente, igual todos, tipo assim, se entra em um, eu tô falando de alguma coisa, sei lá, eu tô falando de psicologia, depois o outro eu tô falando de filosofia, depois o outro eu tô falando de astronomia, e assim, é uma loucura. Mas hoje eu vou tentar definir o que é filosofia. Sem aquelas futilidades, sem aqueles papos de tipo amor à sabedoria. A gente vai partir desse pressuposto, mas o desdobramento dessa definição vai ser muito mais profundo, por mais que, tipo assim, eu não seja uma pessoa exatamente estudada, não foquei, tipo, a minha vida. Tipo, eu estudei bastante filosofia, vamos lá. Mas não foi um estudo totalmente aprofundado. Tipo assim, se algum filósofo ouvisse meus podcasts, ele ia falar, tá, você tem um conhecimento, mas não é tão profundo. Não é tipo assim, você sabe tudo de Aristóteles, você sabe tudo de Nietzsche. Sei lá, eu li uns livros do Nietzsche, vi vários vídeos de 2 horas de videoaula completa sobre o Nietzsche. Mais de 50 vídeos de 1 hora. Porque realmente é algo que eu gostei. Tipo assim, eu como ser humano sou profundo em mim mesmo. Tipo assim, tinha uma época da minha vida que eu gostava muito de música. Tinha quase 7.000 músicas no meu celular. Tipo, eu não entendo muito sobre música internacional, se você me perguntar. Mas, se você me vier com qualquer artista nacional, provavelmente eu já devo ter zerado o canal dele, visto todas as músicas, porque eu gosto disso, de, tipo, ver tudo. Tipo assim, eu não li Mal-Estar na Civilização do Freud, nunca li Freud, na verdade, e eu não sei muito sobre estruturalismo, associacionismo, funcionalismo. E sobre arte, eu não sei muito sobre, sei lá. Eu sei um pouco sobre surrealismo, vamos ver, dadaísmo, tem qual? Parnasianismo, que não é exatamente, é mais poesia, né? Eu acho que é. Sei lá. Eu esqueci os nomes. Tem o barroco, tem a pintura rupestre das cavernas, mas eu não manjo tanto, tipo assim, superficialmente. Eu sei mais do que outras pessoas, mas foda-se. Mitologia também, eu nunca li. Exildo? É Exildo que fala? Eu nunca li Homero, nunca li. Qual que é aquele? Eu acho que é Exildo, Homero, tem um outro que eu esqueci. Vamos lá, então. Tentar definir o que é filosofia. Vamos partir do pressuposto e até talvez refutá-lo. Amor à sabedoria. Filo significa amor, amor de amizade, né? Sofia é sabedoria. Mas, como diz Hegel, a gente tem que passar de a filosofia do mero amor à sabedoria. Porque às vezes você, tipo assim, não precisa. Quando você tá rodeado de pessoas, você não precisa amar todas para de fato conhecer. Às vezes você conhece uma pessoa que você odeia. Ou seja, um conhecimento ele pode ser alvejado até por alguém que não curte tanto conhecimento. Alguém que, tipo assim, não tem uma metodologia científica ou filosófica e, portanto, eu não gosto de escola ou faculdade. Se a pessoa é assim, mesmo assim, ela, de certa forma, tem um acervo, mesmo que pequeno, sobre conhecimentos da vida, às vezes significados gramaticais, lexicográfico, né? Então, já desconectando desse amor à sabedoria, vamos tentar traçar outros significados do que é filosofia e o porquê que ela se torna importante. Porque hoje em dia, a partir do pressuposto do Stephen Hawking, eu não sei que doença esse cara tinha no cérebro, na cabeça, porque
Ele falou, os filósofos estão com o tempo contado e a ciência vai tomar o seu lugar. Cara, primeiro que é tipo assim, como se você não respeitasse os pais, que tipo assim, os genes que você tem, a ferramenta que você tem metodológica, primeiro veio da filosofia. Tipo assim, os caras não tinha ninguém. Hoje em dia, pessoas são superficiais, mas antigamente era mais escasso de pessoas que pensavam sobre a natureza, ou seja, a physis, a arqué, estudava a partir de, tipo assim, hoje em dia a gente usa ainda raciocínio lógico que se distanciou do que era antigamente, mas só da pessoa começar a trilhar, engatinhar no que é no que é a vida, a natureza, estudar, a pessoa já se demonstrou que se deslocou da doxa, do senso comum. Hoje em dia tem muita gente que fala, não, acompanho o Hamlet Art ou Tinoco TV. E tipo, eles não são conteúdos profundos. Tipo assim, se você gosta mesmo de filosofia, você vai ver que não tem profundidade naquilo. Tipo, é só um negócio para entretenimento. Agora, o Ludo Viajante, ele consegue trazer entretenimento e ao mesmo tempo ser um pouco mais profundo. Assim, você vai ver um vídeo do Tinoco TV. Aí ele vai explicar, sei lá, Kierkegaard tem os estádios, o estádio estético, o estádio ético e o estádio religioso. Tá bom, eu entendi. É algo que com uma leitura superficial e rasa você tem acesso, tá bom. Kierkegaard, eu sei que ele tem os estádios. Mas agora, você quer algo profundo? Você vai num cara. Tipo assim, o Pedro Luz, pra um cientista, ele não é só um entretenimento, não é tipo muito profundo. Tá, voltando ao início, eu não sou um cara muito estudado, não sou profundo, não sou nada, mas eu vou tentar dar minhas definições a partir de porra nenhuma, porque eu vim aqui, ó, sem leitura, sem metodologia, eu vou tentar entender o que é filosofia. Vamos tentar dar definições, tipo assim, filosofia seria uma metodologia para o conhecer a realidade, mesmo que seja meramente ontológica. Então, usamos do desdobramento da existência para confirmar ela mesma. E tipo assim, como que eu posso explicar? Graças à revolução cognitiva e à metacognição, nós seres humanos passamos de um estado tipo semi-racional para um racional, né? Tipo, a gente era irracional, só movido por instintos, e agora a gente pode refletir sobre as nossas próprias ideias e dentro delas contradizer elas. E com isso amplificar a nossa forma de viver. Sem o sentimento por trás da racionalidade, a vida, portanto, não teria um sentido no sentido emocional mesmo. Tipo, tá, sei lá, você quer ser um Spock da vida, vai lá e assiste Star Trek. Aí você pensa, caralho, o cara pensa, isso não é lógico ou isso é lógico. Isso acaba sendo muito negativo, mas o bom é que ele tem a parte humana, né? Ele é um híbrido entre um vulcano e um ser humano. Muita gente considera a filosofia inútil. E se a filosofia é inútil, então a religião, teologia e a ciência em si também é inútil, porque se parar para pensar, tudo é absurdo. De certa forma, a linguagem ela partiu o mundo, porque graças aos estudos de semiótica, semântica, semanciologia, não, na verdade se divide, eu acho que em três principais: semiótica, esqueci, filologia, e qual que é o outro? Eu acho que é etimologia.
Então acaba sendo um estudo meio, tipo assim, vamos verificar em que ponto da história uma língua se desenvolveu, porque todas têm um ancestral comum. É quase um estudo evolucionista das linguagens e da hibridização dela. Tipo assim, mistura os genes do latim junto com outra língua e formou o Brasil, a língua portuguesa. Tá vendo como é difícil definir o em si na filosofia? Então a gente tem que sempre partir de um epifenômeno num desdobramento da filosofia para tentar explicar o que é ela em si. É como se a gente orbitasse um planeta como um cinturão de asteroides, mas nunca de fato fosse no planeta. Ontem meu irmão chegou assim e falou: você não tem ideia própria. Óbvio que eu não vou mostrar minhas ideias próprias pra você, porque você não tem nem cognição o suficiente pra entender qualquer merda. Tipo assim, se você tá partindo de um pressuposto, de um viés, que tudo que eu tentar dizer você vai contrariar, óbvio que você não tá aberto, você não tem aquela, sabe, o Big Five, que é as 5 traços de personalidade que tem mais ou menos, não tem abertura, ou seja, não aceita novas ideias, então foda-se. Ele tem uma noção deturpada, uma autoimagem deturpada, que ele acha que ele é muito inteligente e ele acha que ele sabe de tudo, ele acha que tudo que o outro diz está errado, então não tem uma certa alteridade para com as ideias, né? Se vocês já ouviram algum podcast, obviamente vocês sabem que eu tenho bastante indagações originais, tipo assim, e reflexões, tipo no caso do mundo, de a gente não sentir a realidade, a gente só sente os sentidos sentindo a realidade. Eu tive essa indagação graças a um estudo que eu tive em neuro, neuroanatomia, no caso, né? Tipo assim, eu entendi que tem o sistema nervoso central, que é a parte do cérebro que comanda o resto, e existe o sistema nervoso periférico. Portanto, o cérebro, ele não tem terminações nervosas. Então, portanto, ele não sente as coisas. Então, se eu sou o meu cérebro, partindo de um pressuposto fisicalista, então eu não sinto a realidade, o meu corpo sente primeiro, depois ele manda os sinais, porque ele não sente, mas e ele manda comandos para o meu cérebro interpretar e fazer uma transdução, transformar um estímulo luminoso físico em um estímulo elétrico para o cérebro interpretar. Ou a questão do pássaro mesmo, tipo assim, você tá pensando, aí você pensa, como que um pássaro, ele no ar, ele cria um alicerce, ele tem uma estrutura feita e ele bate as asas dele e ele plana no ar, ele fica no ar. Eu não consigo fazer isso. E tipo, qual que é o sentido evolutivo dessa porra? E por isso que eu não leio muitos livros, porque senão eu vou ficar enviesado sempre a partir do pressuposto da pessoa. Isso pode acarretar num risco de eu ter grande dificuldade em interpretar texto filosófico, sim. Uma vez eu comentei num canal de um sociólogo, de um cara que estuda sociologia. Aí ele falou sobre a mimesis, aí tem a mimesis aristotélica e a do Platão. O Platão considera a mimesis algo ruim, que é tipo uma cópia da cópia e, portanto, distante da realidade duas vezes. Igual o que eu falei aqui, só que eu adicionei algo neurológico. Mas eu falei da mimesis aristotélica e como ele meio que tinha se confundido. Aí ele, do alto da sua insignificância, veio me corrigir, falar, ficou puto, aí falou: não, eu entendo, porque Aristóteles é difícil mesmo. Ai, olha como eu sou superior, eu sei de tantas coisas e você não. Tipo, pessoa, caralho, não tem como definir esse tipo de escória.
eu uso meu conhecimento para inferiorizar outras pessoas? Talvez eu use. Mas eu não gosto muito de expor, não. Tipo assim, tá, eu vou expor no meu podcast porque é algo meu. Aí eu falei, tipo assim, quando eu tava conversando com meu irmão, ele falou: Ah, Tinoco não é grande coisa. Tipo, se você é um conhecedor da filosofia, você sabe que ele é superficial. Vou mandar uma frase aqui do Nietzsche, sei lá o que, aí ela diz isso, isso, isso. Tá, isso não é tão profundo. Sei lá, vocês são pessoas medíocres. E eu falei pra ele, pra mim, você e ele são duas pessoas inferiores. Tipo assim, sei lá, cara, é difícil explicar pra quem não tem um mínimo de tato cognitivo. Então, basicamente, a filosofia é um modo do material do corpo conhecer a forma, a realidade. Ou seja, você está sendo um instrumento para com a inteligência e, portanto, fazendo parte da roda que move o ser humano a ir se distanciar de impulsos, de instintos e sei lá. O que seria um instinto? O que seria a racionalidade? Seria o ato divinatório, entre aspas, que é a capacidade do ser humano dotado com uma propriedade de intelecção, ser capaz de observar o ambiente ao seu redor e estabelecer coincidências entre o que ele pensa e entre o que é real. Porque se você parar para pensar, é difícil você, como eu, um doido que assume quase um idealismo, quase um subjetivismo quase extremo de dizer que a realidade não existe em si, um número kantiano. Sim, é difícil se você tem a perspectiva meio objetivista, de científica, positivista, cientificista, você obviamente assume que a realidade objetiva é, e portanto ela fundamenta a experiência e que ela existe independente de você. Mas como eu já discorri tanto nesse podcast, eu não quero abordar tanto, tipo assim, tá, eu finalmente tô aceitando que talvez isso seja uma verdade. Porque para existir a minha percepção de um luz, obviamente a luz por si mesma não é nada, eu sei disso. Ela só se cria a partir do contato que ela faz com a visão. Tipo, o universo em si, ele não vê, não é capaz de ver ele mesmo, as cores. Como o universo veria a cor? E se ele visse, seria a partir de um viés que é uma visão, sei lá. Então o átomo, o elétron mudou de camada, criou o fóton e a minha percepção, a refração fez vir até a minha, a minha retina fez transduz a cor e a gente vai entendendo esses negócios. Então, portanto, para a experiência, é impossível que do nada se cria algo, tipo assim, a minha experiência por si mesma, inata, tenha acesso à realidade. Então, mesmo que você assuma o cogito ergo sum, penso logo sou, penso logo existo, ou seja, eu existo, eu sei que eu existo, é o cogito, a certeza a partir de uma hiperdúvida, a gente tem que assumir que a realidade, ela existe. Se ela depende de mim ou não, isso é outro critério. Aí vem de uma aporia epistemológica, como eu já falei. Tipo assim, você decide aceitar se a realidade tem uma dependência ontológica do ser, ou ela é independente, ela existe e, portanto, fundamenta a experiência, ou o ser fundamenta a sua experiência baseado
interação com a realidade. E a realidade você pode entender o universo, você pode entender o todo, você pode entender os mecanismos por trás do que te faz perceber a realidade, ou seja, a realidade é aquilo que o faz observar a realidade. Sei lá, você pode assumir uma perspectiva mais materialista e mais fisicalista, entender que você é parte da realidade e, portanto, você só consegue interagir com a realidade por ser parte dela. E se você não fosse a realidade, como um dualismo cartesiano, portanto, existe a alma e existe o corpo, não tem como a alma interagir com o corpo se ela não é parte do corpo, entendeu? Se ela não tem uma conexão. Então, se você não é parte da realidade, não tem como você observar a realidade. Ou seja, materialmente, tem a superveniência, que é tipo assim, tem a propriedade a propriedade B e a propriedade C. A propriedade A é a instância física, a propriedade B é a instância química e a propriedade C é a instância biológica. Ou seja, portanto, se muda muda a física, muda a química e muda a biológica. Mas superveniência também é o conceito de você poder acreditar em entidades imateriais só no campo tipo das ideias, sem efetivamente acreditar realidade efetiva para essas criaturas imateriais como Deus. É diferente da hipostasia. Hipostasia é tipo assim, considerar conceitos abstratos como algo real. Então, só para terminar, o olhar filosófico é uma metodologia para te ensinar a lidar com a vida, ou seja, uma forma de instrução que te faz lidar melhor com a vida. Tipo assim, se ela é boa ou ruim, depende da lente de aumento que você coloca sobre a realidade. Então, quem vai dizer isso é você. Tipo, não tem como eu dizer a forma que eu enxergo um filme, o que eu sinto, experimento, o que me faz dar risada. Porque, por mais que a gente tenha um parâmetro que é o aparelho cognitivo que te faz perceber a realidade tal qual eu percebo, mas com certas minúcias, com certas propriedades que eu não sei de onde vem, é difícil dizer porque cada um nasceu de uma forma específica com o aparelho sensorial para ter laços com a realidade, ou às vezes não. A pessoa pode ser psicótica ou ter psicose e esquizofrenia, né? Então é isso, eu não preparei nada para isso, deu eu acho que 23 minutos por aí. Eu não sei se eu continuo porque eu não tenho muito mais o que falar. Então, de certa forma, somos só meros instrumentos de cada um genes para a inteligência coletiva. Tipo assim, a sua inteligência pode amplificar a minha e, portanto, toda a criação humana é em prol da humanidade, não de um ser humano específico ou de outro. Mas esse coletivismo às vezes pode estar deturpado, errado. Só que é isso, no fim, a humanidade como um todo que sai vencendo, não é um ou outro. Então, no fim, é isso, é um paralelismo, um espelho. Você é um espelho da realidade, a realidade observando ela mesma de outras perspectivas, moldando-se materialmente para ter uma ampliação da percepção, a realidade que volta nela mesma, aquele negócio do Hegel, da dialética, do conservação, negação e elevação. Sei lá, alfa. Eu, um mero Dasein no Lebenswelt, vendo a Alfe Hig, sei lá, não sei como pronunciar alemão. Falei 3 palavras em alemão e provavelmente errei a pronúncia de todas. Eu nasci para falar alemão? Não.
Tem um teorema que eu vi ontem, teorema de Noether, sei lá, que é sobre conservação de energia. Como diz o Tales de Mileto, em tudo há muitos deuses, né? Se você parar para pensar, em tudo há átomos e vazio. Será que deuses são átomos e vazio? Todo átomo é uma microdeidade que constrói os laços com a realidade e, portanto, a gente só vive a partir de matéria inorgânica. Resumindo tudo, a vida não é feita para ser um paradigma, para ter um padrão para você existir. Eu espero que esse podcast tenha sido sincero, assim como as músicas do Yun Lee é para mim. Assim como quem ouve uma música e se identifica com a pessoa porque ela tá passando partes da alma dela, partes da vivência dela nas letras e, portanto, aquilo você se identifica com uma facilidade maior do que outras pessoas. Então não tem muito mais o que dizer, acho que vai dar 26 minutos desse episódio. É pouco, mas eu não tenho muito o que dizer. Eu vim esse podcast sem saber o que dizer e terminei assim também. Só que eu disse um monte de coisa e tentei dar as minhas definições, que não foi tanto quanto eu queria. Eu achei que eu conseguiria desenvolver mais, mas não consegui. Por isso que as palavras reduzem o real, a forma que você tem. Então fica meio complicado porque a cada momento você tem camadas da sua personalidade ecoando. Às vezes dá para se identificar mais com a sutileza das coisas e, portanto, você identificar. E tipo assim, quando você chora vendo uma obra de arte, significa que você internamente conseguiu conciliar, se conectar com a alma da obra e a sua. Alma no sentido de cognição mesmo. Bom, então, tchau.